Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, muito obrigado pelo convite para estar aqui e uma congratulação muito grande também por a Ordem dos Advogados comemorar os 40 anos da Constituição. Não deixar passar esses 40 anos sem qualquer manifestação de interesse, sem qualquer conjunto de intervenções, e é pena não haver ainda um debate, mas julgo que não vai ser possível. Peço desculpa pela minha voz, mas eu tenho andado com uma infecção nos brônquios, provocada pela tiroide, uma coisa que eu não sei bem explicar, e, portanto, a minha voz não está muito boa. Mas falemos, então, da evolução da Constituição desde 1976. Eu preferiria, talvez, dizer as vicissitudes da Constituição desde 1976. A entrada em vigor da Constituição teve por efeitos imediatos, a curto prazo, a estabilização institucional. A entrada em vigor da Constituição teve por efeitos imediatos, a curto prazo, a estabilização institucional e política com o fim dos governos provisórios e a progressiva redução da intervenção política das Forças Armadas. A afirmação plena dos direitos e liberdade dos cidadãos com consolidação do pluralismo ideológico e político. O reforço das garantias de direito e processo penal. A explicitação dos direitos e liberdades e garantias dos trabalhadores e dos demais direitos sociais. O reforço e o aparecimento de novos direitos administrados. A consagração da igualdade plena entre os cônjuges e entre os filhos, hoje também vertida na reforma do Código Civil de 1977. A concretização da autonomia político-administrativa dos Açores e da Madeira através de eleições logo em 1976. A restauração da autonomia municipal. A médio prazo, o pedido de abertura de negociações para a adesão de Portugal às comunidades europeias em 1977, a adesão ao Conselho da Europa e à Convenção Europeia dos Direitos do Homem em 1978, o lançamento do Serviço Nacional de Saúde em 1979. A Constituição não era, em 1976, como alguns sustentaram, uma Constituição transitória, apesar de prever a entorse ao princípio democrático a subsistência do Conselho da Revolução, composto por militares, ainda assim presidido pelo Presidente da República, eleito por sufrágio direto e universal. E tanto não era transitória que enumerava explícitos limites materiais da revisão constitucional, quer dizer, princípios substantivos que deviam ser respeitados em ulterior modificação do seu texto. E à volta do preceito a eles referente, estabeleceu-se também uma larga polémica doutrinal e política em que não vou agora entrar. Por agora apenas referirei que cláusulas de limites materiais se encontram em muitas Constituições, como já se encontrava na nossa Constituição de 1911, e encontra-se, por exemplo, na Constituição Alemã de 1949 e na Constituição Brasileira de 1988, em termos também muito alargados. O modo como se devia fazer a primeira revisão constitucional foi de todas as questões a mais agitada. A despeito de a Constituição se ocupar ex professo do assunto, como tendo tal poder a Assembleia da República, houve que invocar-se a possibilidade ou a necessidade de recorrer ao povo através de referendo. Foram apresentados um projeto de lei e uma proposta de lei de autorização legislativa tendentes à organização do referendo e a campanha eleitoral relativa à eleição presidencial de 1980 teve o tema como tema principal. O referendo previsto para resolver o problema dos limites materiais da revisão constitucional, o problema serviria para resolver o problema dos limites materiais da revisão constitucional, pois só o povo, dizia-se, titular da soberania os poderia ultrapassar, ou para vencer o bloqueamento ideológico que a Constituição traria consigo, ou para eliminar a regra da maioria qualificada de 2/3 para a aprovação de alterações à Constituição. Ou ainda na hipótese de não se formar na Assembleia da República a maioria qualificada exigida para viabilizar a própria revisão. Sendo embora diversas funções
esperadas do referendo era comum a fundamentação, o princípio democrático, por o povo, por direito natural, segundo alguns, estar acima da Constituição. E esta mesma apelar para a participação direta e ativa dos cidadãos na vida política. Mas a fraqueza jurídica dos argumentos era notória, à face dos cânones gerais de interpretação e das regras básicas do constitucionalismo ocidental, em que todo o poder político, incluindo o poder do povo, tem de estar previsto e contido em regras jurídicas e em que prevalecem os mecanismos representativos e pluralistas sobre os mecanismos da democracia direta. No fundo, o que estava em causa era a oposição à Constituição. Era não já um processo para a modificar, o que pressupunha a aceitação das suas regras, mas um processo para a substituir. Era saber se deveria ou não dar-se e de que forma ruptura da ordem constitucional de 1976. Os resultados da eleição presidencial de dezembro de 1980 resolveram este problema, no sentido da inadmissibilidade do referendo e do respeito às regras constitucionais sobre revisão. O intenso debate travado, então, teve pelo menos uma vantagem: propiciar a consideração crítica de muitos institutos constitucionais e abrir caminho à formulação de projetos de revisão. A primeira revisão constitucional decorreu como previsto, com as regras jurídicas de alterações que eram regras mais suaves do que as das revisões subsequentes. Aprovação por maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, para as revisões subsequentes. Obrigatória por causa da necessária extinção do Conselho da Revolução, traduzir-se-ia no essencial no seguinte: na redução das marcas ou expressões ideológico-conjunturais vindas de 1975 e, em particular, a supressão das referências ao socialismo em todos os artigos, salvo no artigo 2º. Em segundo lugar, o aperfeiçoamento dos direitos fundamentais e a clarificação da Constituição Económica numa linha de economia pluralista. Em terceiro lugar, em conexão com a extinção do Conselho da Revolução, o repensar das relações entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, com reflexo no sistema político, embora sem alteração do sistema de governo semipresidencial. A criação do Tribunal Constitucional, sucessor da Comissão Constitucional, órgão que tinha sido adjuvante do Conselho da Revolução. A segunda revisão constitucional decorreu de 1987 a 1989 e os seus pontos fundamentais foram: em primeiro lugar, supressão quase completa das menções ideológico-proclamatórias que ainda restavam após 1982. Em segundo lugar, aprofundamento de alguns direitos fundamentais, maiormente os dos administrados. Em terceiro lugar, supressão da regra da irreversibilidade das nacionalizações posteriores a 25 de abril de 1974 e, em geral, aligeiramento da parte da organização económica. Em quarto lugar, a introdução do referendo político a nível nacional, se bem que em moldes muito prudentes. Em quinto lugar, modificação de 3 das alíneas do artigo 290 sobre limites materiais da revisão constitucional. A terceira revisão constitucional deu-se em 1991 por causa do Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia, e no essencial consistiu no aditamento ao artigo 7º do número 6, dizendo: Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito ao princípio da subsidiariedade e tendo em vista a realização do princípio da coesão económica e social, convencionar o exercício em comum dos poderes necessários à construção da União Europeia. A quarta revisão efetuar-se-ia em 1997 e os seus pontos mais significativos viriam a ser a consagração, em primeiro lugar, a consagração do princípio da solidariedade entre gerações e do desenvolvimento sustentável a propósito do meio ambiente. Em segundo lugar, a possibilidade de reforma do sistema eleitoral relativo à Assembleia da República em termos parecidos com o sistema de representação proporcional personalizada existente na Alemanha. Quer dizer,
círculo de uninominais e um círculo nacional e reflexos dos resultados dos círculos uninominais na distribuição de mandatos a nível nacional. Em terceiro lugar, reforço dos mecanismos de participação dos cidadãos, participação no planeamento urbanístico, referendos nacionais e regionais e locais, iniciativa popular, candidaturas independentes nas eleições locais. Em quarto lugar, desenvolvimento dos poderes das regiões autónomas nos planos legislativo, tributário, administrativo e europeu, bem como de alguns dos poderes das autarquias locais. Em quinto lugar, reforço do Tribunal Constitucional, com novas competências relativas aos partidos e às assembleias políticas e, sobretudo, limitação do mandato, a extensão do mandato para 9 anos, mas impossibilidade de renovação do mandato. À semelhança do que acontecera em 1992, também em 2001 foi desencadeado um processo de revisão constitucional por causa de um tratado, o Tratado Constitutivo do Tribunal Penal Internacional, assinado em Roma em 1998. A Constituição foi revista para permitir a ratificação desse tratado, visto que algumas das suas cláusulas eram ou poderiam ser consideradas discrepantes de diversas normas constitucionais, em particular a previsão da prisão perpétua. E por isso adotou uma forma genérica no novo número 7 do artigo 7º, semelhante à adotada já noutros países. Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional nas condições de complementaridade e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma. Mas a revisão de 2001 tocou também, agora diferentemente do que sucedera em 1991, noutras matérias. Previsão a par do exercício em comum, do exercício em cooperação dos poderes necessários à construção da União Europeia. Previsão aí também de um espaço de liberdade, justiça e segurança e, desde logo, desconstitucionalização para esse efeito de algumas garantias relativas à extradição. Proclamação do português como língua oficial. Alargamento em paralelo com o disposto na Constituição brasileira de direitos a atribuir aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa com estatuto de igualdade. Provocada basicamente por questões referentes à integração europeia, de novo, e às regiões autónomas, realizar-se uma 6ª revisão constitucional ordinária em 2003 e 2004. No juízo global sobre os resultados dessa revisão, cabe notar: primeiro, as alterações e os aditimentos dos artigos 7º e 8º, os quais exigem uma interpretação conforme com a própria Constituição, sob pena de, se entendidos à letra, ferirem gravemente a consistência do Estado e da própria Constituição. Em segundo lugar, as alterações introduzidas no título das regiões autónomas que deveriam pôr fim às querelas acerca da autonomia, tão vastos foram novos poderes por elas obtidos, mas nada garante que essa querela venha a desaparecer. Em terceiro lugar, nos domínios da comunicação social e da limitação de mandatos, a revisão não foi além de compromissos dilatórios. Finalmente, por haver dúvidas, aliás infundadas, sobre a realização de um referendo nacional a respeito da União Europeia, fez-se em 2005 uma 7ª e última revisão constitucional, esta extraordinária. Aditou-se em disposições finais e transitórias um novo artigo 295, estipulando o seguinte: o disposto no número 3 do artigo 115, que é o artigo respeitante ao referendo nacional, não prejudica a possibilidade de convocação e de efetivação de referendo sobre a aprovação de tratado que visa a construção e aprofundamento da União Europeia. Esta é uma norma regulatória, visto que o regime de referendo nacional implica um duplo procedimento. Primeiro, o povo decide se um tratado ou uma lei merece ou não aprovação, e depois o órgão competente vai cumprindo essa decisão, aprovando ou não a lei. No entanto, algo espantosamente, não chegaria a fazer-se esse referendo a quando da celebração do Tratado de Lisboa. Mas não houve apenas, desde 1976,
modificações formais da Constituição por via de procedimentos de revisão constitucional. Houve também mutações tácitas. Houve mutações tácitas através do costume, do fenómeno da caducidade e, de certa maneira, da jurisprudência do Tribunal Constitucional. E os três tipos de costume constitucional manifestam-se aqui. Costume constitucional segundo legem, se assim se pode dizer, o funcionamento do sistema de governo como verdadeiro sistema de governo semipresidencial, em que o Presidente eleito por sufrágio universal direto preside e não governa, e embora sempre mais ou menos apoiado por um partido, não é chefe de partido, o que o distingue bem do suprapresidencialismo vigente na Quinta República Francesa. Como manifestações do costume praeter legem podem ser indicadas a inelegibilidade local para cargos políticos de ministros de religião de qualquer culto com poderes de jurisdição, a invalidade e não a mera irregularidade das leis do trabalho sem a participação das organizações de trabalhadores, a incompatibilidade dos cargos de Presidente da República e de membro do Governo com qualquer função pública ou privada. E deveria entender-se isto também relativamente às pensões. A reserva de competência legislativa da Assembleia da República sobre alguns dos direitos e liberdades garantidos dos trabalhadores. As especialidades das autorizações legislativas contidas na Lei do Orçamento. A admissibilidade de textos de substituição das comissões. Os governos de gestão. Formalizado, esta modificação seria formalizada na revisão constitucional. O recurso atípico para o Tribunal Constitucional da decisão de qualquer tribunal da aplicação de norma declarada inconstitucional com força obrigatória geral. A votação final global das leis de revisão constitucional. A aplicação dos critérios dos artigos 9º e 10º do Código Civil à interpretação e à integração das lacunas da Constituição. Como manifestações do costume constitucional contra legem podem ser apontadas a prevalência do setor privado sobre o setor público de propriedade de meios de produção, a desvalorização dos planos, a desnecessidade de deliberação do plenário para que os projetos e as propostas de lei sejam votadas em especialidade em comissão, a categoria de ministros de Estado com precedência sobre os demais ministros, o aparecimento como órgão do município autónomo e com preeminência sobre a Câmara do Presidente da Câmara Municipal. Porventura ainda, por desuso, poderia falar-se na nunca não ratificação de tratados pelo Presidente da República, na nunca não confirmação para o Presidente da República de diplomas com normas objeto de fiscalização preventiva no sentido da inconstitucionalidade. Houve também fenómenos de caducidade, vale a pena considerar fenómenos de caducidade, a não confundir com um desuso. No desuso ao costume constitucional negativo, há uma só prática que equivale a um comportamento assumido como juridicamente relevante. Na caducidade há também uma mutação que se traduz na cessação da vigência de certa norma, seja pelo decurso do tempo, seja pelo contexto do ordenamento. No desuso, a norma, se fosse cumprida, ainda desempenharia a função para que fora criada. Na caducidade, a norma já não pode desempenhar nenhuma função. Deve ser esse o entendimento a dar à decisão de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito à vontade do povo português constante do preâmbulo, o entendimento a receber o artigo 7º, número 3, segunda parte, sobre o direito de insurreição dos povos, e o artigo 292, respeitante à incriminação e ao julgamento dos agentes responsáveis da PIDGS. O preâmbulo tem valor jurídico, sempre o sustentei, e não apenas histórico ou simbólico. Todavia, o abrir caminho para uma sociedade socialista só pode ser encarado hoje de duas formas. Ou como significando o mesmo que desde 1989 se diz no artigo 1º, porque há uma República soberana empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e no artigo 2º, visando a realização da democracia económica, social e cultural, ou então, tendo desaparecido esse mesmo artigo 2º, o objetivo de assegurar a transição para o socialismo, e tendo desaparecido também, dentre as tarefas fundamentais do Estado, do artigo 9º, a de socializar os meios de produção e a riqueza,
e o desenvolvimento das relações de produção socialistas e o princípio da apropriação coletiva dos principais meios de produção do artigo 80 e do artigo 288, como significando que tal forma deixou de possuir qualquer alcance prático. A meu ver, essa forma do preâmbulo já não está em vigor. Continuando. Segundo se lê no artigo 7º, número 3 da Constituição, Portugal reconhece o direito dos povos à insurreição contra todas as formas de opressão. Naturalmente, em caso algum, ele poderia ser invocado para abranger também parcelas da comunidade política portuguesa, a açoriana ou a algarvia, a madeirense ou a minhota, por exemplo. Em primeiro lugar, porque se dirige exclusivamente às relações internacionais. Em segundo lugar, porque o direito de insurreição que enuncia só pode justificar-se pela ocorrência de situações de opressão insuscetíveis de se verificarem no respeito à Constituição. Só a ofensa dos valores constitucionais poderia legitimá-la, não a própria Constituição. Por outro lado, a despeito da sua origem e da contiguidade com a afirmação da existência de laços privilegiados com os países de língua portuguesa, maior em 1976 para esta afirmação aparecer no mesmo artigo 3º e agora no artigo 4º, nem sequer este preceito veio manifestar o reconhecimento histórico retroativo do direito de insurreição dos países africanos, dos povos africanos, contra o domínio colonial português, como também houve alguém que tivesse sustentado. Nem sequer este preceito veio manifestar o reconhecimento histórico retroativo do direito de insurreição dos povos africanos contra o domínio colonial português. Por duas razões ainda, porque não é função de uma Constituição proceder a legitimações a posteriori e porque é princípio básico do direito internacional o da continuidade do Estado. Mas até meio de 2002 era possível atribuir ao preceito do artigo 7º um sentido útil. Era possível vê-lo em conexão com o dever do Estado português de promover e garantir o direito à autodeterminação e à independência de Timor-Oeste, declarado no artigo 307, depois de 293. Este dever fundado de condenação internacional da ocupação indonésia e na relação histórica e jurídica entre Timor e Portugal ficava reforçado pelo reconhecimento do direito do seu povo à insurreição contra a ocupação indonésia. Depois do referendo de 1999 e da proclamação da independência em 2002, já nada justifica subsistir a proclamação no texto constitucional. Em terceiro lugar, por último, em disposições finais e transitórias, a Constituição ressalvou, na qualidade de leis constitucionais, não na de leis ordinárias, 3 das leis constitucionais publicadas após a Revolução. As leis 8, 16 e 18 de 75, respectivamente 25 de julho, 23 de dezembro e 26 de dezembro, todos referentes à incriminação e ao julgamento dos agentes irresponsáveis da PIDGS, a polícia política do regime autoritário anterior. Percebe facilmente por que razão essas leis não poderiam deixar de ser entendidas como leis constitucionais, embora à margem da Constituição formal primária. É que, por conterem desvios ao princípio da não retroatividade das leis incriminadoras, consagrado no artigo 29, número 1, e no artigo 11, número 2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, elas não poderiam sobreviver se não fosse a própria Constituição a determiná-lo, teriam cessado a sua vigência logo em 1976. Permaneceram, pois, dotadas de força constitucional apenas por virtude de expressos preceitos da Constituição. Houve também quem tivesse falado na altura em normas constitucionais e inconstitucionais, tese que eu nunca aceitei. As suas normas não possuíam qualquer espécie de autonomia diante das demais normas constitucionais, vão ser interpretadas sistematicamente integradas em correspondência com elas, e até onde fosse possível deveriam ter a leitura que menos colidisse com os princípios da Constituição material. Estavam bem longe dos moldes desenhados pelo artigo 16, número 2. Hoje, e desde há muitos anos, deve considerar-se que caducaram por esgotamento do seu âmbito de aplicação ou por prescrição do procedimento criminal. Importa também fazer aqui uma referência justa ao contributo da jurisprudência constitucional desde 1976. Primeiro através da Comissão Constitucional e depois através do Tribunal Constitucional.
E esse contributo não consistiu apenas na garantia das normas constitucionais contra violações ou por omissões, consistiu, além disso, na construção operada sobre elas, não raro sem apoio doutrinário externo, e na definição de modalidades da sua irradiação para a ordem legislativa. Em qualquer país, a jurisprudência constitucional, sejam quais forem as concepções e os métodos de interpretação, não pode deixar de ser, por natureza das coisas, uma jurisprudência muito ativa. Em Portugal, teve ainda de ser mais, em consequência, por um lado, da novidade de muitos institutos e, por outro lado, do caráter compromissório da Constituição de 1976 e da delicadeza das situações pós-revolucionárias. Afastando-se quer de leituras maximalistas, quer de leituras minimalistas, que umas e outras teriam feito sussurrar o sistema, a jurisprudência constitucional conseguiu traçar uma linha média de concordância prática com soluções equilibradas e execuíveis. E não poucos os pareceres e acordos, e não poucas as declarações de voto que os acompanharam, distinguem-se independentemente de se concordar ou não com as respectivas posições, por uma profundidade de análise e por um rigor argumentativo não comum noutros tribunais superiores portugueses. Não comum noutros tribunais superiores portugueses. Graças à jurisprudência constitucional e ao progresso da consciência cívica, a Constituição de 1976 tornou-se uma verdadeira Constituição normativa, que se impõe à lei e a todos os mais atos do poder público. De resto, como diz o artigo 18, os direitos fundamentais são de eficácia imediata e vinculam as entidades públicas e privadas. Entre os contributos mais positivos da jurisprudência constitucional avultam a densificação do princípio da dignidade da pessoa humana, em matérias como o mínimo económico de existência e a punição do laimocínio, a densificação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade, como decorrência do Estado de Direito, a afirmação do princípio da tutela da confiança, a explicitação do direito à identidade pessoal, a extensão ao ilícito de mera ordenação social e às sanções disciplinares, inclusive em direito do trabalho, de alguns princípios fundamentais de direito penal e das garantias de defesa, o princípio da igualdade processual das partes, o princípio da publicidade dos atos, o entendimento dado ao ensino religioso nas escolas públicas, o entendimento dado a alguns direitos dos trabalhadores e à segurança social, a consagração das ordens profissionais como associações públicas, o tratamento dos direitos dos estrangeiros, a aplicação judicial das medidas de reeducação privativas da liberdade, a inadmissibilidade de privação retroativa do direito de interpor recurso de decisões judiciais, a garantia do duplo grau de recurso em processo penal, e deve acrescentar-se também em matéria de direitos liberais, de restrições de direitos liberais e garantias, o desenvolvimento do direito urbanístico, a densificação da inconstitucionalidade superveniente e ainda, embora discutíveis, as decisões interpretativas e aditivas do próprio Tribunal Constitucional. Alguns destes contributos seriam acolhidos em revisão constitucional. A Constituição continua sendo após 7 revisões, após a entrada de Portugal para as comunidades e para a União Europeia, e após tantas transformações registadas no país e no mundo, a mesma Constituição que em 1976 foi decretada pela Assembleia Constituinte. Porque uma Constituição consiste, essencialmente, nunca é demais frisar, num conjunto de princípios e menos num conjunto de preceitos. Foi modificada a maioria da redação dos artigos, mas não foi modificado o sentido básico dos preceitos atingidos por modificações de redação. Permanecem os princípios cardeais identificadores da Constituição, os princípios sintetizados no princípio da dignidade da pessoa humana e na ideia de Estado de Direito democrático. Além disso, as modificações relativas aos órgãos políticos de soberania e as restantes alterações referidas pela parte terceira, desde o referendo às regiões autónomas e ao poder local, destinaram-se, melhor ou pior, à sua viabilização. Mais profundas foram as alterações da parte segunda, mas só quem veja a Constituição Económica, o cerne de qualquer Constituição, poderá contestar, por causa disso, a continuidade constitucional. Ainda assim subsistem, transformados ou temperados, institutos como a intervenção e a apropriação pública,
O Estatuto de Iniciativa Privada não apaga o favorecimento da iniciativa cooperativa e a garantia institucional da autogestão. E a ela podem ser vedados os setores básicos. Perduram intocados os direitos dos trabalhadores das suas organizações. Já não poderá falar-se em Constituição socializante, mas poderá e deverá continuar a falar-se em Constituição económica verdadeira e própria. Quanto às modificações introduzidas no artigo 290, hoje artigo 288, corroborando a tese que há muito eu sustentava da revisibilidade de cláusulas expressas de limites materiais de revisão, não representaram também, senão, benfeitorias e atualizações. O princípio da coexistência de setores já era, em 1976, mais significativo do cerne da Constituição do que a apropriação coletiva. A modificação respeitando o planeamento é pouco mais do que verbal. A participação das organizações populares de base do exercício de poder local, aliás, praticamente sem efetividade, terá sido tão só um limite moral e as organizações ou associações de moradores não desapareceram do texto constitucional. Uma Constituição que perdura por um tempo relativamente longo vai-se realizando através da congregação de interpretação evolutiva, revisão constitucional e costume constitucional secundum, praeter e contralegem. Contudo, pode também acontecer que, noutros casos, o desenvolvimento da Constituição se efetua em períodos mais ou menos breves, principalmente através da sobreposição dos mecanismos de garantia da constitucionalidade e da revisão sob o influxo da realidade constitucional. O desenvolvimento constitucional não comporta a emergência de uma Constituição diversa, mas apenas traz o aprofundamento ou, quando muito, a reorientação do alcance da Constituição vigente. De certo modo, os resultados a se chega ou vai chegando, acham-se contidos ou nos princípios fundamentais em que assenta, ou se trata de extrair as suas consequências lógicas, ou da prevalência de certa interpretação possível sobre outra interpretação igualmente possível. Foi um fenómeno de desenvolvimento constitucional e não de ruptura aquele que atravessou a Constituição de 1976 ao longo destes 40 anos. E 40 anos, na nossa época, são muito mais do que 40 anos há 100 ou há 150 anos. Por efeito das revisões constitucionais, pelo menos as três primeiras, da jurisprudência e da interação dialética, da aplicação das normas e do crescimento da cultura cívica no país. Desenvolvimento constitucional e não transfiguração ou desfiguração da Constituição. E vou terminar referindo-me aos problemas atuais que não podem ser esquecidos. Dito isto, não ignoro que a Constituição, como todas ou quase todas as Constituições, enfrenta desafios graves, sem esquecer os problemas ligados à globalização em todos os seus níveis e à comunicação informática, penso apenas no que se passa na União Europeia. O Tratado de Lisboa consagra no artigo 4º os princípios de subsidiariedade, de igualdade dos Estados-membros e de respeito pelas suas estruturas políticas e constitucionais. O artigo 7º, número 6 da nossa Constituição, fala em convencionar o exercício dos poderes a atribuir à União. O Tribunal Constitucional Federal Alemão tem sustentado que a União continua sendo uma associação de Estados. Ora, a prática dos últimos 20 anos tem trazido a erosão dos poderes legislativos do Parlamento ou intervenções burocráticas vindas de Bruxelas às quais não se tem podido ou querido responder. Além da hipocrisia de uma União monetária sem harmonização tributária. As instituições da União, de resto, atravessam grave crise. Pode dizer-se que alguns dizem, que estamos a caminho de uma Constituição global ou cosmopolita, ou mesmo de uma superconstituição europeia. No entanto, sem transdemocracia, perdoa-se o neologismo, não vejo como se consiga ir mais longe. Nem se esqueça a realidade plurinacional da Europa, agora tornada mais patente perante o afluxo dos refugiados. Por isso, continuo a acreditar no papel insubstituível da Constituição como grande carta dos direitos fundamentais de que os cidadãos têm cada vez mais consciência e no papel da Constituição como sistema normativo a garantir pelos tribunais, em geral, e pelo Tribunal Constitucional, em especial. A trave mestra da integração democrática da comunidade portuguesa continua e vai continuar a ser a Constituição de 1976. Muito obrigado.